Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. A palavra que nós lemos aqui no Evangelho de João, nós vamos ver João mostrando um projeto de redenção de Deus. Nós podemos dizer que esse capítulo aqui é o gênesis da obra redentora. Então, na obra criadora, nós vamos ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós vamos ver, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou Verbo, ou Logos, ou a Palavra. Então, nos mostrando que quando nós falamos da Palavra de Deus, nós estamos falando de Jesus. Jesus, Ele é a Palavra de Deus. É tanto que a Bíblia, ela vai se referir ao Senhor Jesus na eternidade como a Palavra de Deus. Então, a palavra vai dizer, são três o que testificam nos céus: o Pai, o Espírito e a Palavra. Então, lá no céu, na eternidade, Jesus, ele é conhecido como a Palavra de Deus. E Jesus, ele é a Palavra de Deus. Então, por isso que a palavra diz, no princípio era o Verbo, a palavra era o Logos, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus triuno. Ele é um revelado em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, a Palavra de Deus, é que sustenta todas as coisas. É Jesus que sustenta toda a criação. E quando nós paramos para estudar os elementos da criação, nós vamos perceber, até os céticos, que não acreditam em Deus, são ateus, eles afirmam que há uma força que sustenta todas as coisas. Não tem como tudo existir perfeitamente sem que houvesse uma mente criadora, que alguns chamam de design inteligente, que criou tudo e por sua força sustenta. Então, nós servimos a esse Deus, a esse Jesus, que é a Palavra de Deus. E nós temos a necessidade, como igreja do Senhor, de conhecermos a Palavra de Deus, de conhecermos ao Senhor Jesus. Porque para alcançarmos o projeto de Deus, que é a salvação, nós precisamos nos enquadrar segundo aquilo que Deus tem direcionado para as nossas vidas. Então, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus. E nós temos a Bíblia como a Palavra de Deus. E a Bíblia, nós vamos ver que ela tem um conteúdo histórico e também ela tem um conteúdo profético, que nós vamos falar aqui. Mas
Antes, nós até podemos perguntar: por que estudar a Bíblia? Acho que todo mundo vai responder: porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que alguns não vão concordar. Alguns vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, pelo entendimento que nós temos, nós reconhecemos que a Bíblia, ela, de fato, ela é a palavra de Deus. Então, em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra, Jesus dizendo a necessidade de nós examinarmos as Escrituras, examinarmos a palavra de Deus, porque na palavra de Deus contém a vida eterna. E nós vamos ver que o mistério da palavra de Deus, que nós alcançamos esse mistério, é o Senhor Jesus. Então, é esse mistério que é a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus está pedindo para examinar. E, irmãos, para examinarmos a palavra de Deus, é necessário conhecermos a palavra de Deus. É necessário lermos a palavra do Senhor. É necessário lermos a Bíblia. Então, ainda que você não entenda a princípio, mas leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a sua mente vai se abrir para aquilo que é a vontade de Deus, mais a sua mente vai abrir para aquilo que é espiritual, e você vai passar a ter discernimento das coisas, porque a Bíblia, ela nos ensina sobre tudo. Então, a princípio, irmãos, você não tem a prática de ler, comece lendo a palavra. Eu não estou nem falando para examinar agora, mas leia a palavra de Deus. Um segundo momento, quando você já tiver conhecimento daquilo que você leu, aí você vai examinar, você vai buscar entender, você vai buscar a revelação, você vai buscar aquilo que está por trás da letra. E essa revelação, ela não vem do homem, mas ela vem do Espírito Santo de Deus, que vai revelar aquilo que está por trás da letra. Então, todas as doutrinas nós tiramos aqui da palavra do Senhor. Tudo que nós vivemos está contido na palavra de Deus. Então, em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Isso é a palavra de Deus, ela é útil para ensinar. Então todos os nossos ensinamentos vêm da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é completa e ela é necessária para as nossas vidas. Então ela ensina, ela repreende, porque ela vai nos mostrar que nós estamos agindo errado, que muitas vezes nós não estamos agindo segundo aquilo que agrada ao Senhor. Então ela repreende, porque ela corrige as nossas vidas, ela nos coloca no caminho da salvação. Então, para formar em justiça, para que a justiça de Deus, ela seja confirmada nas nossas vidas. E a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia, podemos dividir ela numa parte histórica e numa parte profética. Alguns vão dizer Bíblia, palavra de Deus. Bíblia, palavra viva. Bíblia, palavra da vida. Quando nós falamos Bíblia, palavra de Deus, nós estamos reconhecendo que o cânon, quando foi fechado, que representa os livros que aqui estão contidos, estão de acordo com aquilo que é o projeto de Deus. Quando nós falamos Bíblia, palavra da vida, nós colocamos a parte histórica, que a Bíblia contém essa parte histórica. E quando nós falamos Bíblia, palavra viva, nós estamos falando daquilo que é
profético da operação de Deus nas nossas vidas. Então, tem os aspectos históricos da Bíblia. Então, a origem da Bíblia no aspecto histórico, nós vamos ver que ela foi formada aproximadamente há 1.600 anos. Nós vamos ver que teve praticamente 40 escritores. A divisão da Bíblia no aspecto histórico, nós vamos ver o Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Os livros canônicos e os livros apócrifos. Os livros canônicos são os livros que estão contidos na Palavra de Deus, nos 66 livros aqui da Palavra. Os apócrifos são livros que não foram identificados autores ou tem algo que discordam daquilo que estão no cânon, que estão na Palavra de Deus. Por isso que eles não foram incluídos aqui no cânon. O cânon fechou com 66 e alguns livros ficaram de fora porque tem algo que contradiz aquilo que está nos 66 livros. Os aspectos proféticos, nós vamos ver que a origem da Bíblia é a eternidade, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela veio da eternidade. O autor é Deus, é o Senhor. Por isso que é a palavra de Deus. Deus, ele é o autor. E ele que inspirou aos servos para que os servos pudessem escrever. E qual o objetivo da Bíblia? Qual o objetivo da palavra de Deus? O grande objetivo da palavra de Deus é a salvação do homem. Desde o início, desde o Gênesis, nós vamos ver que o objetivo maior do Senhor, da palavra de Deus, é a salvação do homem. A palavra, ela é revelada, ou seja, o autor, Deus, ele revela a palavra através do Espírito Santo. É por isso que tem muita gente que lê a palavra de forma histórica e não entende. E tem muitas dúvidas. Mas o Espírito Santo está operando em nossas vidas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando aos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é uma arma muito poderosa para as nossas vidas. A palavra de Deus, quando nós conhecemos, ela nos liberta de muita coisa. Ela nos dá livramento. Ela nos leva para a eternidade. Ela nos livra do erro. Ela opera em nossas vidas. A palavra de Deus nos dá livramento e nos dá vitória pela palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele revela essa palavra, revela o que está por trás da letra. E na divisão profética, nós vamos ver que a Bíblia, ela é dividida em 3 partes, que eu creio que os irmãos já conhecem. No Velho Testamento, no ministério do Senhor Jesus e no ministério do Espírito Santo. Então, o Velho Testamento, nós vamos ver a operação do Pai, o Senhor falando com Israel através dos profetas. No Novo Testamento nós vamos ver o ministério de Jesus, que se finda quando Jesus é assunto aos céus, e um terceiro momento quando o Espírito Santo é derramado. Então a Bíblia tem essas 3 divisões, a Trindade, Antigo Testamento, o Pai, o ministério do Senhor Jesus, o Filho, e o ministério do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Senhor, nesta noite, está nos mostrando a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. Então, eu sei que muitos aqui deixam para ler a Bíblia, no início do ano, Alguns já até me mandaram mensagem: pastor, manda um cronograma aí da leitura anual da Bíblia. Eu sei que os irmãos buscam ler a Bíblia em um ano. Então, tem essa prática de ler a palavra de Deus, porque é um projeto especial de Deus que está contido na palavra de Deus. A palavra de Deus contém todos os detalhes do projeto chamado salvação.
O objetivo de conhecermos a palavra do Senhor é para que essa salvação ela se cumpra em nossas vidas. Eu sei que tem alguns irmãos que têm dificuldade de ler a palavra de Deus. Não tem problema, você pode ouvir a palavra de Deus. Tem muitos aplicativos que você pode ouvir. Você pode participar dos cultos e nos cultos você vai ouvir a palavra de Deus. Então você pode ler, você pode ouvir, você vai participar dos cultos, você pode assistir à escola bíblica dominical. Então o Senhor tem nos dado vários meios de conhecermos a sua palavra, de crescermos nesse entendimento. E o Senhor está nos despertando nessa noite para essa busca da palavra de Deus, de conhecermos mais do Senhor Jesus. E para encerrarmos aqui, nós podemos colocar aqui 2 fundamentos. A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Então, fica essa pergunta que os irmãos vão responder para o Senhor. Onde você está edificando a sua casa? Você está edificando a sua casa na rocha ou você está edificando a sua casa na areia? A palavra nos ensina: aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, está edificando a sua casa sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é o Senhor Jesus. Quando a nossa vida está edificada na rocha, está edificada na palavra, está edificada no Senhor Jesus, vai vir os ventos, vai vir os rios, vai vir todas as dificuldades para combater essa casa, que nós sabemos que tem muitas lutas, muitas dificuldades para aqueles que estão firmados na presença do Senhor. Vamos ter aflições, mas a nossa casa ela não vai ser atingida, porque ela está firmada na rocha, ela está firmada na palavra de Deus. Assim é quem ouve a palavra de Deus e as pratica. Mas aquele que ouve e não as pratica, é como se tivesse construído a sua casa sobre a areia. Vai vir a dificuldade, vai vir a luta, e essa casa ela vai ser destruída. E o Senhor não tem isso para a sua vida. O Senhor te chamou, está te chamando, nos chamou para que a nossa casa esteja edificada na rocha, em Jesus. O Senhor tem nos ensinado isso todos os dias. A nossa vida, a nossa casa está sobre a rocha eterna, que é o Senhor Jesus, e não será abalada. Nós vivemos lutas, vivemos aflições, vivemos, é normal, é comum, vivemos as dificuldades dessa vida, vivemos, todos nós vivemos, não tem ninguém aqui imune às lutas, às dificuldades, às aflições, mas nós temos certeza que nós estamos firmados na rocha, que nós estamos firmados em Jesus. Nós sabemos aonde recorrer quando nós precisamos. Nós recorremos aos pés do Senhor, irmãos. Nós buscamos ao Senhor. Muitas vezes nós queremos tomar alguma decisão, até uma decisão que nós achamos que é bom para as nossas vidas, e quando nós buscamos, consultamos ao Senhor, o Senhor não permite, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Se tomarmos aquela decisão sem buscar o Senhor, vai trazer um prejuízo. A casa vai ser destruída. Mas quando nós buscamos a direção do Senhor, consultamos ao Senhor, ouvimos um dom espiritual, a nossa casa, ela não vai ser destruída. Deus tem preservado a nossa vida. Deus quer preservar a nossa família. Deus quer preservar a sua igreja. A nossa decisão é baseada na palavra do Senhor. E o Senhor já mostrou através dos dons espirituais essa necessidade de estarmos firmados na rocha, vivendo a palavra do Senhor. O Senhor Ele mostrou acerca de uma irmã que chegou aqui por tomar decisões fora da palavra de Deus. Ela chegou aqui perdendo vida, ou quase sem vida. Quando nós falamos perdendo vida, é vida espiritual. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui, e o Senhor está restaurando a sua vida espiritual. E o Senhor está dizendo: minha filha, eu tenho uma bênção para a sua vida, eu tenho uma bênção para a sua família. Busca a minha direção, aquilo que eu tenho para a sua vida.
A sua casa deve estar edificada na rocha que é Jesus. E quando a nossa casa está edificada na rocha que é Jesus, nós somos mais que vencedores. E a nossa vitória, irmãos, quando falamos de vitória, a vitória primeiramente é a vitória espiritual. É a nossa vida espiritual, é a nossa salvação. É o bem maior que nós temos, é Jesus na nossa vida. É o bem maior que nós temos, é a salvação de Deus para as nossas vidas. Grande é o Senhor, glória a Deus. Vamos cantar um louvor. 446. 446. Aleluia.